Fala, fera! Um abençoado sábado pra você e pra família sua, viu? Pra cima com muita positividade, galera. Isso mesmo, né? Fala, fera bombando. Então, excelente final de semana pra você, pra família. Excelente jogo hoje à noite no Caldeirão Verde, estádio Ali Pinheiro. E antes das informações iniciais Goiás e do jogo, é claro, deixa eu trazer a passagem bíblica desse vídeo, Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compreensivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Efésios 4:32. Pessoal, então, hoje à noite, 6h30, o Goiás encara o Botafogo de Ribeirão Preto, né? No estádio Ali Pinheiro, Caldeirão Verde. Tomara que tenhamos um público acima de 10 mil pessoas nesse jogo da Serrinha. É muito importante o Goiás vencer, porque na sequência, repito, o Goiás vai realizar 2 jogos pesados fora de casa contra o Avaí, lá em Florianópolis, depois de Curitiba contra o Coritiba, contra o Coxa Branca, né? Enfim, apita hoje, né? Não gosto dessa arbitragem, a escala, o carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Ele apita o jogo, Wagner do Nascimento Magalhães. A assistente 1 é o mineiro, a Fernanda Gomes, a assistente 1, né? A mineira Fernanda Gomes. A assistente 2 é o Thiago Rosa Carioca. O quarto árbitro goiano Arthur de Moraes. No VAR, o mineiro Daniel Costa Silva. E o auxiliar VAR, outro mineiro, né, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Então, essa é a arbitragem para o jogo de hoje do Goiás contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, pessoal, deixa eu trazer aqui, ó, mais uma resposta, 2 respostas do Mancini na coletiva de ontem, beleza? Lá no CT, antes do último treinamento para o jogo de hoje, tá? E aí, após o Mancini, eu voltarei aqui no Fala Fera com mais informações Goiás, com mais informações do jogo do estádio Ailê Pinheiro, galera. Alguns times lutam contra o líder mais do que outras equipes. De repente, o líder precisa lutar mais também contra essas equipes para ter um pouco mais de facilidade? Olha, eu acho que o Botafogo vem motivado pela última vitória. É uma equipe que está brigando muito para sair da parte de baixo da tabela. É óbvio que quando você vence uma partida, todo mundo pensa que pode vencer as próximas também, porque isso é uma tendência. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Goiás, do outro lado, vai ter dificuldade na partida, porque nós vamos enfrentar uma equipe que duela bastante. E existem algumas equipes que estão lá embaixo neste momento da tabela, mas que ao longo do campeonato melhoraram muito. E estão lá embaixo porque para sair de lá é bem difícil. É como se fosse uma areia movediça que às vezes você consegue sair um pouquinho, aí volta, porque dificilmente você vai ter uma sequência aí de 5, 6 vitórias, né? Então isso faz com que as posições sejam mantidas. E por um outro lado a dificuldade sempre aumente, né? E a segunda pergunta que você fez? Então, nós até já fizemos esse estudo. Quase todas as equipes que duelaram bastante contra o Goiás numa certa rodada perderam o jogo seguinte. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O Novo Horizontino ganhou da gente numa quarta, jogou com o CRB no sábado e perdeu de 4-0. E outras equipes também. As equipes sabem que para jogar diante do Goiás e de algumas outras equipes na Série B, tem que se empenhar ao máximo e tem que buscar energia, às vezes, onde não tem, exatamente para equilibrar a partida. Ao mesmo tempo, o Goiás, do outro lado, e outras equipes que estão em cima na tabela também tem que ter essa preocupação, né? Porque as equipes, além de entrarem motivadas, por exemplo, pela última rodada que venceram, também jogar diante do líder do campeonato faz com que as atenções estejam voltadas para aquela partida. Então, todo jogador, ele quer exatamente nesses jogos apresentar o melhor que ele pode. A gente tem que entender isso como um lado positivo de todo mundo, né? Porque todo mundo quer fazer o seu melhor. Mas o Goiás tem que tirar um coelho da cartola a cada rodada, tentando fazer algo diferente, exatamente para que a gente possa ter um acréscimo ou, de repente, pegar o adversário numa estratégia que talvez ele não esperasse.
Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini na pergunta do amigo nosso, o grande da onda, Edson Júnior, lá da Rádio Globo CBN. Então, Mancini comentando aí, né, essa situação que eu acho que foi até um tema do vídeo que eu gravei, foi na sexta-feira aqui no Fala Fera. Quem manda é nós, ó, líder, né, o líder. Se o adversário joga um pouco mais contra o líder, é a hora do líder também provar que, ó, quem manda é o líder. Quem manda é o líder, né? Eu falei isso na sexta-feira, ontem aqui no Fala Fera. No vídeo de manhã, de ontem no Fala Fera. E aí o Mancini, né, basicamente, só que com outras palavras, né, disse o que eu disse ontem. Rapaz, eu tô aqui na mesma linha de raciocínio do pessoal do Verdão do Goiás, hein? Bora aqui, galera. Peço o seu like, o seu joinha aqui no Fala Fera, a sua inscrição no canal nosso é muito importante, tá? Tem outra informação envolvendo o Brian. Beleza? Outra informação envolvendo o Brian. Pera aí. Antes, Botafogo de Ribeirão Preto não tem o Léo Gamalho, que tá contundido, não terá também lateral direito o Alisson, que tá suspenso, tá? A provável escalação do técnico Alan Al. Vitor Souza, Jefferson, Edson, Carlos Eduardo, Gabriel Risso, Gabriel Bispo, Wesley Dias, o Marquinho, Jonathan Cafu, o Ronier Carillo e o Jefferson Nem, a provável escalação do Botafogo de Ribeirão Preto. A outra informação sobre o Brian. Primeiro, a provável escalação do Goiás, galera. Calma. Tadeu, Diego Caito, Messias, Tite. E também a presença na lateral esquerda, vai o William Lepo. Então, Tadeu, Caito, Messias, Tite e mais a presença do Lepo. Marcão, Juninho e Rafael Gava. Ataque, o Wellington Rato, Anselmo Ramon voltando ao time e mais a presença do Moraes. Rato, Anselmo e Moraes. Pessoal, Brian, ontem no vídeo da noite eu falei contrato até o final de 2027. Até 2027, beleza? Só que eu esqueci de um detalhe aqui, ó. O Goiás fica tendo 80% dos direitos econômicos do Brian. 80% dos direitos econômicos do Brian e 20% pertencendo ao próprio jogador, ok? 20% pertencendo ao próprio jogador e 80% dos direitos pertencendo ao Goiás. E o Brian com contrato com o Goiás até o final do ano de 2027. Opa, liberado para o jogo, né? Eu manchetei aí, ó, liberado para o jogo, não expliquei, ué. Bomba, liberado para o jogo. Quem tá liberado para o jogo? Ó, uma brincadeirinha do André Rodrigues com vocês para começar bem o sabadão aí, ó. Eu, galera, tô liberado pro jogo, tá? A doutora Isadora Brito me liberou, lá da Mais Cabelo. André Rodrigues está liberado para trabalhar hoje, não trabalhei no sábado passado, Goiás América Mineiro, então hoje, André Rodrigues liberado para trabalhar no estádio Ali Pinheiro, tá? É bomba! Liberado pro jogo. Faço uma brincadeira com vocês aí para começar bem o sabadão. Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a querida Center Pisos, maior shopping dos pisos e porcelanatos Goiás, Dali Center Pisos, a sessão de abraços, saudações Viraldinas aqui no Fala Fera. Um abraço ao Birajara Guimarães, Carlos do Amaral Suzuki, a Fabiana lá do Fabi Kids, modo infantil, José Cláudio Melo, Hélio Marques, Silvio Luiz, né? Também o Silvio Pipa, Sérgio Bastos, Longinho de Paula, Leomar Ferreira, lá no Panamá, o João Teodoro Reis, Celso Militão, Marcelo de Lima, Gilmar Santos, Max Alisson, João José da Vila Galvão, Eustáquio Gonçalves, Nildo Carvalho, do Reis, o grande Edmundão. Edmundão, tô na serrinha hoje, aguardo lá o seu pé de moleque, viu? Tá? Que se prometeu, Edmundo. Se não levar, eu vou puxar a sua orelha. Edmundo. Tá? Brincadeira à parte. Galera, então abençoado sábado pra você e pra família. Daqui a pouco, 10 horas, estarei já ao vivo na Band News, Feras Esporte, tá? E aí, meio-dia, já direto do estádio Ali Pinheiro. Eu acho que essa é a logística da escala nossa, tem que confirmar ainda, tá? De toda forma, ainda hoje, antes do jogo, eu mando outro vídeo direto da Serrinha, Caldeirão Verde, no clima de Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. Grande abraço, bom sábado, fique com Deus, tamo junto.